Lucas 9, 28 a 36. O texto diz assim: cerca de 8 dias depois de proferidas essas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. E aconteceu que, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou, e suas vestes se resplandeceram de brancura. E eis que 2 varões falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam da sua partida, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Pedro e seus companheiros achavam-se premidos de sono, mas conservando-se acordados, viram a sua glória e os 2 varões que com ele estavam. Ao se retirarem a este de Jesus, disse-lhe Pedro: Mestre, bom é estarmos aqui. Então façamos 3 tendas, uma será tua, outra de Moisés e outra de Elias, não sabendo, porém, o que dizia. Enquanto assim falava, veio uma nuvem, envolveu e encheram-se de medo e entraram na nuvem. E dela veio uma voz dizendo: Este é meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Depois daquela voz, achou-se Jesus sozinho. Calaram-se, e naqueles dias a ninguém contaram coisa alguma do que tinham visto. Amados irmãos, o texto começa falando cerca de 8 dias. E se você for olhar lá em Mateus e Marcos, o texto começa falando cerca de 6 dias, depois de 6 dias. E aí então, alguém pode dizer, então há contradição na Bíblia? Até peguei uma fala de pessoas que estavam tentando desacreditar a Bíblia. Olha aí, até os evangelistas que estão narrando o texto não tenho certeza do dia. Um diz que é 6, outro diz que é 8. E aquilo me intrigou de poder pensar, de poder ver aqueles pensamentos, aquele debate. Então fui pesquisar. E a surpresa que eu tive é que os judeus, quando falam 6 dias, eles estão falando de uma semana. E aqui o texto está falando cerca de 8 dias. Ora, 8 dias não é uma semana? Então, não há contradição. Porque se fala 6 dias, eles estão falando em relação à semana. Passada uma semana. E aqui no texto está dizendo cerca de 8 dias depois. Então, não há incoerência na palavra de Deus. A palavra de Deus é correta. A palavra de Deus é certa. A palavra de Deus é fiel. E por isso nós olhamos para esse texto e podemos ver que os olhos físicos não é garantia de enxergar a dimensão espiritual. Nem o ouvir físico é garantia de ouvir a voz de Deus. Porque as coisas espirituais são conferidas espiritualmente. E o homem natural não compreende e nem aceita as coisas que o Espírito de Deus perscruta. No texto que nós lemos, está dentro do contexto do chamado, das instruções e do envio dos 12. Jesus dando autoridade e poder aos discípulos sobre os demônios para fazerem curas e para pregar o evangelho do reino. O texto lá também diz que Herodes, ao saber o que estava acontecendo, ficou perplexo, porque alguns diziam que João havia ressuscitado. E na verdade Herodes queria saber de fato quem é esse que ele tem ouvido falar, quem é este que tem feito as coisas extraordinárias de que ele faz. Então Herodes se esforçava por ver Jesus. Mas o texto também diz que os 12 foram chamados para proclamar o Evangelho do Senhor. E com os olhos
ainda não estavam desvendados, os olhos espirituais ainda estavam vendados. Eles não conseguiam enxergar as coisas espirituais. E diz o texto que depois de um dia exaustoso, depois de um dia cansativo de trabalho, Jesus convida a esses discípulos para um retiro espiritual em Betsaida. E nem bem desceram do barco. Encontraram ali uma multidão. Diz o texto que é aproximadamente 5.000 pessoas, sem contar homens, sem contar mulheres e crianças. 5.000 pessoas, contando apenas os homens, não contando mulheres e crianças. Então isso, se for somado, creio que beira a 10.000 pessoas mais ou menos. E Jesus fez ali um grande milagre. Multiplicou 5 pães e 2 peixinhos. E depois desse dia esplendoroso, ele pergunta aos seus discípulos quem de fato ele é. E Jesus espera dos discípulos uma resposta espiritual. Uma resposta que discirna com o Espírito Santo de Deus. E até Pedro deu uma resposta bíblica, acertada. Tu és o Filho de Deus. Tu és o Filho de Deus. O Filho do Deus vivo. Mas depois Pedro revelou que não estava maduro consoante a sua confissão. Jesus também conta-lhes que se alguém quiser vir após ele, deve negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Jesus. Mas o texto também nos informa, ou a palavra de Deus também nos informa, que Pedro ainda negaria Jesus naquela noite de quinta-feira. Pedro ainda se envergonharia de Jesus naquela hora decisiva em que Jesus estava sendo interrogado na casa do sumo sacerdote Caifás. Por isso Jesus convida, nesse texto que nós lemos, Jesus convida os seus discípulos mais próximos, Pedro, Tiago e João, e sobe no monte, a fim de orar, com o propósito de orar. E nesse propósito de orar, Jesus ensina para nós algumas lições preciosas. A primeira lição que salta aos nossos olhos nesse texto é que o propósito da oração é desvendar os olhos espirituais. O propósito da oração é desvendar os olhos espirituais. Os discípulos mais próximos de Jesus estavam tão próximos de Jesus, mas ainda estavam com a sua visão espiritual embaçada, ainda estavam com a visão espiritual ainda coberta, ainda não tinham a visão clara a respeito das coisas espirituais. Por isso, queridos, a oração tem um propósito. A oração tem o propósito de abrir os olhos espirituais. A oração tem o propósito de produzir mudança. A oração tem o propósito de produzir transformações. A oração tem o propósito de levar as pessoas à santidade. E Jesus, sendo o próprio Deus, ele poderia muito bem não precisar da oração. Ele sendo Deus, ele não precisava de orar. Mas a Bíblia toda nos informa nos evangelhos que Jesus orou de manhã, Jesus orou ao meio-dia, Jesus orou à noite, Jesus orou à madrugada. Em todo o tempo Jesus orou, porque ele queria deixar um exemplo aos seus discípulos do valor da oração, da necessidade da oração. E o texto nos informa que enquanto Jesus orava, o seu rosto começou a transfigurar.
as suas vestes começaram a alvejar. Irmãos, esse é o resultado da oração. Quanto mais nós oramos, mais nós sentimos o poder de Deus. Quanto mais nós oramos, mais nós vemos a glória de Deus. Quanto mais nós oramos, mais nós sentimos a glória de Deus manifestando na nossa vida. Quanto mais nós oramos, mais nós sentimos a transformação de Deus em nossas vidas. Deus transformando o nosso coração, Deus transformando as nossas vidas. Quanto mais nós conversamos com Deus, mais Ele conversa conosco. Esse é o valor da oração. O texto diz que os discípulos estavam premidos de sono. Mas que eles conservavam acordados e viram a glória de Jesus e Elias e Moisés, que com eles, com Jesus estava. Eles estavam premidos de sono, não dormiram, mas porque não oraram, ou não levaram a sério a oração, eles apenas ficaram de espectador da glória do Senhor. Eles ficaram na expectativa, viram a glória de Deus, mas a glória de Deus não alcançou as suas vidas. Então, queridos, é importante nós observarmos que também hoje os cuidados deste mundo nos fazem sentir premidos de sono. A nossa agenda nos leva a dormir e não ter tempo para orar. E Herodes, conforme diz o texto lá no contexto, Herodes queria ver Jesus. Mas o querer de ver Jesus de Herodes não era um querer de ver pelos olhos da fé. Não era olhar pelos olhos espirituais. Herodes tinha uma intenção puramente voltada aos seus interesses. Com medo de perder a sua autoridade. Com medo de perder a sua posição no império. A oração, queridos, é um exercício da nossa vida espiritual. Quanto mais nós investimos a nossa vida em oração, mais nós experimentamos da glória de Deus em nós. E corre-se um grande risco no meio da humanidade, das pessoas buscar oração somente para as necessidades físicas deste mundo. E não para querer ser possuídos da glória de Deus. E não para se encher da glória de Deus, é uma experiência maravilhosa com o Senhor. Quantas vezes, quem sabe, você já foi deparado com esse pedido? Ora lá na sua igreja, pela vida do meu filho que está doente. Ora lá pela vida do meu vizinho que está enfermo, está com tal dificuldade. Ora lá para fulano que está passando por uma necessidade. Claro que tudo isso é importante. Claro que esses pedidos são importantes. Claro que esses pedidos são reais e necessários se fazer. E é necessário que a igreja esteja intercedendo pelas vidas das pessoas. Mas a oração é muito mais do que isso. Oração é você entrar em uma vida de intimidade com Deus. Oração é você sentir a glória de Deus se manifestando no teu coração, se manifestando na tua vida. Oração é a oportunidade de Deus transformar a tua vida para você ter uma vida nova com Ele, uma vida realmente de experiência com Ele. Oração não é somente buscar os interesses daqui da terra, mas oração é buscar a glória de Deus manifestando em nossas vidas. A oração não é só para as nossas necessidades físicas. A oração é para a gente ter a glória de Deus brilhando, transformando tudo a nossa vida, para termos uma vida maravilhosa com Deus. Na verdade, o texto cita dois grandes servos de Deus do passado. Moisés está aqui representando a lei.
E Elias está aqui representando os profetas. Eles apareceram em glória, enquanto Jesus orava. E a conversa de Moisés, Elias e Jesus se dava no campo espiritual. Não era uma conversa sobre questões terrenas, mas era uma conversa espiritual. Não era uma conversa sobre o que estava passando na terra, quais as dificuldades de Israel, quais as situações que estavam assolando Israel, mas era uma conversa a respeito de que Jesus iria partir dentro de poucos dias de Jerusalém. Ele ia para a cruz e ia morrer em prol da humanidade. Portanto, queridos, o que é espiritual se discerne com o espiritual. E a oração serve para nós abrirmos as nossas visões espirituais e não olhar apenas com o olho físico as coisas de Deus, mas que nós possamos ter a visão espiritual do nosso coração, para que nós possamos entender os desígnios de Deus para as nossas vidas. Interessante que quanto mais os discípulos participavam do exercício da oração, mais eles iam descobrindo coisas nas suas vidas. Quando Jesus morreu e depois ele ressuscitou, ele estava então aparecendo para os seus discípulos. E o texto lá no final de Lucas diz que aqueles dois homens estavam caminhando na estrada de Emaús, rumo à vila de Emaús, e iam conversando pelo caminho, e de repente Jesus, agora ressurreto, está ao lado deles, está conversando com eles, e eles, diz o texto, que os olhos deles estavam ainda não abertos, eles não reconheceram Jesus. Jesus andando com eles conversando com Jesus, e achavam que era uma pessoa qualquer de Jerusalém que estava caminhando com eles rumo a Emaús. E eles não tinham ainda conhecido Jesus, reconhecido Jesus, porque os seus olhos espirituais ainda estavam vendados. Mas quando Jesus entrou com eles, para eles pernoitarem naquela casa, Jesus então toma um pão e partiu, e tendo dado graças, deu a eles. Então eles reconheceram pelo gesto que aquele que caminhava com eles era o próprio Jesus que havia ressuscitado. Aí diz o texto que os seus olhos foram abertos e o reconheceram. Mas não é os olhos humanos, foi os olhos do coração, os olhos da alma, que foram abertos e puderam ver que era Jesus que falava com eles. Falamos hoje de manhã que a Bíblia nos diz que quando os discípulos estavam, após a morte de Jesus, os discípulos se trancaram dentro do cenáculo, e eles ficaram ali então com muito medo dos judeus, e não saíam do cenáculo de medo de ser mortos pelos judeus. Mas ao descer sobre eles o Espírito Santo do Senhor, eles puderam então sair daquele medo, saíram de onde estavam trancados, e agora eles saíram destemidos, pregando a palavra de Deus. Diz a palavra que eles pregavam com desassombro a palavra de Deus, sem medo algum dos judeus, porque o Espírito Santo de Deus os encorajou para que eles pudessem manifestar a palavra de Deus a toda Jerusalém. E o curioso é que os judeus agora, morrendo de medo dos discípulos, trancavam os discípulos na cadeia com medo deles. Antes os discípulos estavam trancados com medo dos judeus, de ser mortos pelos judeus. Agora, com a descida do Espírito Santo, eles criam coragem, saem destemidos pregando a palavra de Deus. E os judeus agora é que têm o medo dos discípulos. E o tranco nas cadeias, para que os discípulos não falassem mais no nome do Senhor Jesus. Queridos, isso é o resultado de oração. Quando nós oramos,
Deus coloca em nós uma vontade, um desejo de servi-lo melhor, de amar com todo o nosso coração e de ter coragem de enfrentar o mundo dizendo a verdade, falando com desassombro o que é a palavra de Deus, o que a palavra de Deus pode fazer na vida de um pecador. Não se intimidando com as ameaças do mundo, mas tendo coragem de pregar e anunciar o reino dos céus. Mas em segundo lugar, o propósito da oração também é ouvir a voz de Deus. Não somente desvendar os nossos olhos espirituais, mas também ouvir a voz de Deus com o ouvido do coração, não com o ouvido físico, mas com o ouvido do coração. Jesus, ao orar, aqui nesse texto, nós podemos ver perfeitamente que a voz de Pedro é dissonante com a voz de Deus. Pedro associa a glória espiritual com as benesses das tendas. A glória celestial é incompatível com a glória terrena. A sugestão de Pedro era acomodar-se ao delírio do egoísmo, porque ele diz que era feito a tenda e cada um habitava na sua própria tenda. Uma tenda para Jesus, uma tenda para Moisés, outra tenda para Elias. Pedro ainda estava acomodado ao delírio do seu egoísmo, cada um habitando nessa tenda. E os discípulos sendo consumidos por uma glória nefasta e passageira. A glória humana, tentando harmonizar a glória celestial, a transfiguração, a beleza da santidade de Jesus com a glória nefasta e passageira deste mundo. Diz que tem um ditado que diz que a voz do povo é a voz de Deus, não é verdade? E tem um provérbio que diz assim: a voz do povo é a voz de Deus. Mas, queridos, a voz humana destoa da voz de Deus. A voz humana pensa somente nas coisas terrenas e nas coisas passageiras. A glória humana inebria as mentes e os corações das pessoas, desejando viver no fosso da passividade. Mas já a voz de Deus é a voz da redenção. A voz de Deus é a voz que transmite valores eternos. A voz de Deus deve ser ouvida na pessoa de Jesus Cristo. E a oração é o megafone de Deus, proferido pelos brados de Jesus, pela boca dos cristãos. Que coisa maravilhosa! A oração é o megafone de Deus, que é proferido nos brados de Jesus pela boca dos cristãos. E por isso nós devemos olhar com bastante cuidado a importância da oração na vida nossa de cristãos. Porque aqui nesse texto, queridos, a mesma voz que selou o batismo de Jesus lá no Jordão, agora Pedro, Tiago e João ouvem, testemunhando, Deus testemunhando, que em nossas orações jamais nós podemos dar crédito às vozes humanas, mas nós devemos dar crédito à voz de Deus. A voz de Deus sussurrando nos nossos ouvidos, sussurrando nos nossos corações. E por isso, o Salmo 29 é um salmo maravilhoso, um salmo para você ler durante a semana e ficar meditando na voz de Deus. A voz de Deus é tremenda. A voz de Deus produz trovões. A voz de Deus produz relâmpagos. A voz de Deus é poderosa. A voz de Deus transforma coisas extraordinárias. Acontecem coisas extraordinárias pelo grande efeito da voz poderosa de Deus.
Portanto, querido irmão, querida irmã, orar é falar com Jesus. E ao mesmo tempo fazer silenciar as vozes do mundo, para que ouçamos a doce voz de Deus, sussurrando nos nossos corações, sussurrando em nossas vidas, sussurrando aos nossos ouvidos, palavras que nos dão esperança, palavras que norteiam nossas vidas, palavras edificantes para a nossa vida espiritual. Essa é a voz do Senhor, e que deve ser ouvida nas nossas orações. Não deixar ser ouvido pela voz humana, pela voz terrena, mas quando orarmos, deixar os nossos ouvidos abertos para ouvir tão somente a voz de Deus. Porque aqui Ele está dizendo: aqui está o meu filho, este é o meu filho amado, o meu eleito. Ouça a voz de Jesus. Em outras palavras, é isso que Deus está falando. E quando nós oramos, devemos de fato ouvir a voz de Jesus sussurrando aos nossos ouvidos, trazendo essa palavra de encorajamento aos nossos corações. Mas a terceira lição é que o propósito da oração é sentir no coração as aproximações de Jesus. Passado o grande êxtase do momento, os discípulos levantaram os seus olhos e diz a Bíblia que ninguém mais viram senão Jesus. Já não viram mais Moisés, não viram mais Elias. Ninguém mais viu a não ser Jesus. Foi muito bom eles terem visto Elias e Moisés, mas estes apenas permaneceram por pouco tempo, somente no momento da transfiguração. Mas Jesus ficou sozinho. E com este Jesus e os discípulos poderiam contar. Somente com Jesus eles poderiam contar. Porque Jesus estava com eles. E Jesus queria ficar permanentemente com eles. Muito embora ele estava tão prestes a subir para o céu ali em Jerusalém, indo para a cruz. Mas ele diz que não deixaria os seus discípulos órfãos, mas enviaria do céu o Espírito Santo de Deus, que estaria com eles todos os dias, até a consumação dos séculos. E por isso, queridos, nós podemos ter essa certeza, que aqui conosco habita o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus está dentro do nosso coração. E Ele está aqui para nos lembrar de tudo aquilo que Jesus falou, para nos ensinar de tudo aquilo que a Bíblia nos fala a respeito da salvação que temos em Jesus. Ele está aqui para nos ensinar, Ele está aqui para nos lembrar, Ele está aqui para nos fazer lembrar da justiça e do juízo de Deus, do pecado, da justiça e do juízo de Deus, para que nós tenhamos arrependimento e tenhamos uma vida de paz com o Senhor. A oração, querido irmão, querida irmã, é como um imã. O imã atrai os campos magnéticos. E quando nós oramos, somos atraídos por Deus. Chegamos mais perto de Deus. E Deus ouve as nossas orações. E Jesus se torna a pessoa central de nossas vidas. Os discípulos a ninguém mais viram, senão Jesus, o Filho de Deus. E passado esse momento extraordinário, Jesus convida os seus discípulos a descer lá do monte e ir lá embaixo, porque lá embaixo tem uma multidão de pessoas que estão precisando das nossas orações, estão precisando da nossa ajuda, estão precisando das nossas intercessões. Embaixo do monte está lá os pecadores, precisando do socorro, precisando da mão poderosa de Jesus. Por isso,
eles são convidados por Jesus a descer do monte, porque tem muita gente precisando das nossas orações. Pedro diz que bom era estar ali. E também quando nós estamos aqui no culto, bom estarmos aqui. Como é gostoso estarmos aqui sentindo o Senhor glorificado, é vislumbrante, e Ele nos dá essa alegria de podermos estar aqui em plena comunhão com Ele. Bom estarmos aqui. Mas Deus também nos convida, Jesus nos convida, a partir da manhã, ao descermos desse monte de adoração, que é a casa de Deus, amanhã descermos lá, aonde nós trabalhamos, aonde nós convivemos durante a semana. Tem muita gente que está lá desorientado da vida, precisando das nossas ajudas, precisando do socorro da oração, precisando das nossas intercessões. Depois que experimentamos a glória de Cristo em nós, num culto maravilhoso como esse de hoje, precisamos também brilhar esta glória através de nós na vida de outras pessoas. No sopé do monte vive muitas vidas que precisam urgentemente da intervenção de Deus, que precisam ser alcançados pelo poder do Evangelho e serem transformados por Jesus pelo poder da fé. Que nós possamos também ter esse discernimento espiritual com os nossos olhos espirituais. Que possamos também ter os nossos ouvidos espirituais em sintonia com as coisas espirituais de Deus. E que possamos também sentir a aproximação de Jesus. E junto de Jesus, ao descermos deste monte de adoração, estarmos lá no meio dos pecadores, levando uma resposta de que só Jesus pode trazer paz aos seus corações. Concluindo, queridos, essa mensagem, eu agradeço a Deus pela agenda de oração que a SAF fez aqui alguns dias passados. E até se tiver alguém que tenha alguma experiência de ter vindo orar aqui durante o dia, você será bem-vindo e nos trazer uma mensagem dessa palavra para nós, trazer um testemunho da tua experiência de oração. Eu agradeço a Deus pela agenda da SAF aqui da igreja, onde a igreja permaneceu aberta o dia inteiro, onde vocês puderam ter momentos gratificantes na presença de Jesus. E eu quero dizer ainda mais, queridos irmãos e irmãs, se a cada momento nós investirmos nossas vidas em oração, Deus vai vir em direção a nós, Deus vai vir em direção a essa igreja e fará dela um instrumento poderosíssimo em atrair pecadores aos pés de Jesus Cristo. Eu quero dizer para você nessa noite que o Brasil está desesperadamente precisando das nossas orações. O Brasil está clamando por socorro das nossas orações. E no dia 23, na quarta-feira, nós devemos fazer isso com muita seriedade. Devemos realmente dedicar a nossa vida nesse dia em oração e jejum em prol da nossa pátria. Porque nós somos um povo de dupla cidadania. Nós somos cidadãos dos céus e somos cidadãos da terra. Somos um povo que temos a nossa identidade do céu e temos a nossa identidade da terra. Mas, querido irmão, quando nós reivindicamos os poderes dos céus, as portas dos céus se abrirão e Deus derramará bênçãos sem medida. Quando nós reivindicarmos as bênçãos dos céus. O que diz 2 Crônicas 7,14, se meu povo,
se humilhar, orar e me buscar, o que é que vai acontecer? Ele vem e sara essa terra. É promessa de Deus. E cantamos agora, Deus é o Deus de promessa, Deus de aliança. E não é homem para mentir. O que Ele diz, Ele faz. Ele promete, Ele cumpre. E se nós crermos no poder da oração, nós podemos ver esse Brasil mudado, transformado pelo poder de Jesus. Portanto, queridos, como igreja, vamos investir nossas vidas em oração. Tenho certeza que a igreja que se dedica em oração é uma igreja que vai não somente ver a glória de Deus, mas a glória de Deus vai manifestar na vida dele. Ele vai experimentar transformação de vida, vai experimentar experiências inefáveis com o Senhor, e a graça do Senhor vai ser poderosa na vida de todo o seu povo. Louvado seja o nome do Senhor, e que essa mensagem possa encorajar-nos a mais e mais investir nossas vidas em oração. Amém? Vou deixar livre agora, temos ainda um tempo. Vou deixar livre se alguém tem algum testemunho para contar do dia que você passou aqui em oração. Se você tem um testemunho a nos contar, você pode fazer nesse momento. Depois no finalzinho eu faço o encerramento da oração final.